O Internacional promete para os próximos dias movimentações no departamento de futebol que talvez não agradem tanto ao torcedor colorado. Uma delas, uma rescisão, a outra, uma ampliação de contrato. Enquanto isso, Abel Braga fala à GZH e declara que o próximo ano será o ano de retorno aos trabalhos. Será no Internacional e uma bola ao centro sobre todos os possíveis reforços do Internacional para 2025. E a gente vai perceber que tem uma linha de raciocínio bem importante. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base em Alvorada, né? Tudo sobre o nosso Colorado tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Faz o que eu sempre te peço, cara, deixa aquele like, muito importante ao teu like, né? Desde o início do vídeo, compartilha também nos teus grupos de WhatsApp, com os teus amigos colorados, tua família, bota nas tuas redes sociais, me marca nas tuas redes sociais e não te esquece também de te inscrever. Te inscreve, falta um pouquinho, mas assim, ó, 130 pessoas para a gente bater os 55 mil e bora lá, né? Seria a segunda meta do ano batida. Tô aqui em São Paulo, tô recebendo meu filho, daqui a pouco ele tá chegando do Canadá, vai passar as festas de final de ano com a nossa família aqui em Porto Alegre. E aí vai ser muito bacana, né, poder contar com vocês, não só aqui, mas também nas redes sociais que vocês devem acompanhar aí, a gente trocar uma ideia também com o pequeno, coloradaço, o Matheus. Mas olha só, vamos falar do Inter, gente, porque é o seguinte, o Inter vai fazer duas movimentações nas próximas semanas e estuda como fazê-las. Primeiro de tudo pelo seguinte, é uma rescisão de contrato e uma ampliação de vínculo. Na rescisão de contrato eu estou falando do Lucas Alário. O Lucas Alário, ele vai deixar o seu vínculo com o Internacional e vai para o Nacional do Uruguai. A tendência é que assine lá por 2 anos, 2 temporadas. O Inter entende que pode rescindir com esse jogador, deixar de pagar o seu salário e o direito de imagem e, a partir daí, ter um certo dinheiro de movimentação de caixa para poder investir em outro jogador. O Nacional não vai pagar nada ao Internacional, só o Inter, entre aspas, economiza. E eu boto entre aspas porque esse dinheiro do Lucas Alário ele vai ser investido em outro atleta que venha a chegar agora para a janela de final de ano. O Inter, tudo indica, segue ou pagando ou vai pagar o que ele ainda tem a receber de luvas. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quando o jogador ele assina com o clube, ele assina por salário, por direito de imagem e luvas. As luvas quase sempre o jogador ele dilui no tempo de contrato. Fazendo isso, aí ele teria, por exemplo, 1 milhão para receber, ele dilui em 10 vezes de 100 mil. Se por um acaso, com 6 meses, tu rescinde o contrato, tu ainda tem 4 para receber. Ou seja, uma galera me pergunta assim, pô Ernest, mas o cara não está jogando os 10 meses, por que ele vai ter que ganhar? Porque na verdade ele já deveria ter recebido 1 milhão. Ele está tendo, entre aspas também, parceiro de diluir as luvas, em vez de ganhar à vista, como é praxe ou como deveria ser praxe, entende? A segunda movimentação é a que vai causar mais polêmica e o Inter estuda como fazer justamente por causa disso. A renovação do René. E a tendência é que o lateral esquerdo renove por mais uma temporada. E isso tudo também se deve em cima da inconstância da negociação do Bernabé. Isso não com o argentino, mas com o Celtic da Escócia. Então o Inter tem o Vitor Gabriel, que eu falei ontem, que tá comprando junto ao Sport, vai pegar o René e ainda se vê que não vai conseguir o Bernabé e vai ao mercado por um lateral esquerdo. Já falei também para vocês da questão da lateral direita, né? Que se o Bruno Gomes fica, o
Brian Aguirre é o seu reserva e o Natan volta para o Santos. Se o Bruno Gomes acabar vendido por alguma proposta irrecusável, o Natan fica e o Brian Aguirre é o titular. Nessa questão do René, não só pela polêmica que vai causar, mas o Inter não quer fazer como fez com o Lindoso. Lembra quando estava também o contrato para acabar e o Inter pegou e botou lá, o Inter se reapresenta na temporada e tal, esse e aquilo, e também renovou com o Cuesta, com o Lindoso e tinha mais um, eu não lembro qual. Então o Inter não quer fazer esse constrangimento com o René, até porque pessoas de dentro do vestiário, não só os jogadores, mas integrantes da comissão técnica, integrantes da direção como um todo, né, respeitam muito o René e acreditam que ele pode ser importante sim na temporada de 2025. Essas são as duas movimentações que eu falei no início do vídeo. A outra é a seguinte, né, eu estava dando uma lida numa matéria do Rafael de Vério em GZH, que ele fala com o Abel, ele entrevista o Abel no Rio de Janeiro, curtindo a netinha, tá? E atendeu GZH para conversar sobre o seu futuro. E ele deixa muito claro, em uma passagem, em um determinado momento da entrevista: no ano que vem eu quero voltar a trabalhar. Ou seja, pode ser no Inter? Claro que pode. Pode ser no Fluminense? Também. Pode ser em outro clube que ele tenha alguma ligação? Sim, pode. Mas ele deixa muito claro que ele entende o momento do Inter, ele vive o Inter diariamente e ele tem acompanhado tudo o que está acontecendo. Não só pelo Paulo Paixão, pelo D'Alessandro, pelos amigos que ele tem no clube, mas como um torcedor colorado e também profissional. Fala da arrancada que o Roger teve, lamenta inclusive, né, o Roger não ter chegado antes ou não ter engrenado antes, porque daqui a pouco o Inter tivesse uma sorte melhor no Campeonato Brasileiro. E ele diz muito claro, né, que o ano que vem ele não vai ficar em casa. Ele fala, né, ele chega a contar que teve uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos, agora ainda em 2024, e aí eles meio que ajeitam, né, a situação, entre aspas, conflituosa que eles tinham. Por quê? O Abel deixa muito claro, eu não saí brigado com o presidente, eu só não curti o jeito que ele encaminhou a minha saída. E a gente já falou aqui, né, o presidente, na época era o João Patrício Herman, o diretor de futebol, o vice de futebol, e o Abel disse que o Alessandro e o João Patrício agiram como moleques com ele. Foi esse termo, na frente dos jogadores, inclusive, o que se fala no vestiário. Então ele diz, né, eu expliquei pro Barcelos que a logística não ia estar legal, né, porque ele ia ter que ir a Florianópolis por causa do aeroporto que não estava aberto e tal, isso e aquilo, mas que agora a situação é totalmente diferente. Ele fala da cirurgia no ciático também, e que ainda sente a perna de vez em quando dá uns choques, e até por isso, eu falei ontem no conteúdo, lembra que parecia que ele puxava a perna, que ele caminhava devagar no lance de craque. Então esse é o motivo. Tá aí o Abel, então, falando sobre o ano que vem, mas ele deixa muito claro, não tem nada acertado, não tem nada afirmado, mas que ele quer voltar e que ele poderia voltar ao Internacional, ele não tem dúvida disso. E por último, eu quero só a gente pegar e fazer um emaranhado dos jogadores que o Inter ainda tem em mente, porque a gente falou do Vargas, né, descartado, também do Lucas Barbosa, que acaba indo para o Bragantino, e falta a gente fazer mais ou menos um bola ao centro. Ó, tá, mas como é que estão as situações? Ó, Marquinhos, o atacante que pertence ao Arsenal, que estava no Fluminense, é uma opção para o ataque ainda. O Inter conversa com esse jogador, conversa com o Arsenal, principalmente porque é um cara que vem sem o Inter ter de aportar dinheiro. O Inter ganharia o empréstimo dele pagando apenas os salários. Esse é um primeiro ponto. E ótimo na situação financeira do Inter, e não só na situação financeira, no custo técnico também. Nathan Silva, que é o defensor do Pumas, que recebeu consulta só, tá? Não tem também nada encaminhado, que o Inter queria saber se ele sai ou se ele não sai de lá, qual é a situação, o que poderia acontecer. O William Rocha, o zagueiro do CSKA, esse é o mais observado, porque o Inter acredita que ele pode ser titular de uma Libertadores. E aí a gente tem que ver se vai ser o Vitão, por exemplo, parceiro dele ou não,
mas o Inter acredita que ele pela experiência que ele tem de Europa e já idade alta, né? Ele tem 30 anos, ele pode ser meio que um xerifão de zaga do lado do Vitão ou do Cleiton Sampaio, né? Porque eu não sei qual é que vai ser a do Rogel ainda, porque ele só tem mais 6 meses de contrato. O Eric, o volante do Atlético Paranaense, esse está meio agora parado, eu não tenho informação nova dele, mas muito se dizia de que o Inter estava muito próximo de fichar, estava muito próximo de botar uma grana e tirar ele do Atlético Paranaense. Só que o problema é que ele tem contrato lá até 2026, e isso pode ser um complicador, porque daqui a pouco o Atlético não vai querer liberar ele de uma forma tão fácil. Tem o Luizão, o zagueiro do West Ham, que recebeu também uma consulta, e o Gêmeos, né, que aí é o zagueiro do Vila Nova, avaliado pela direção muito mais como uma oportunidade ou uma possibilidade em cima de jogadores que ainda não têm uma carreira consolidada, que ainda não têm, vamos dizer assim, títulos conquistados, ainda não tem um nome no cenário do futebol, e aí o Inter ficharia ele para justamente, né, ser uma espécie de questão técnica e investimento financeiro lá para frente. Algo como está fazendo aí com o Vitor Gabriel, vamos dizer assim. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando sem tu esquecer que a KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil. E ela tá te esperando lá para tu fazer parte da nossa galera. Tem o QR Code aqui na tela para tu pegar e botar o teu celular e ir para a KTO e aproveitar tudo que a KTO tem para te dar, ou então o link que está no comentário fixado. Não te esquece, joga com responsabilidade e se tu não tem 18 anos, sequer passa perto do link, beleza? Tamo junto, galera. Bom final de semana. Tchau.